Boa noite a todos e a todas. Começamos o nosso terceiro momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto, do terceiro período letivo aqui de 2021. Como é que vocês estão? Todos bem? A proposta do momento síncrono de hoje é desenvolver uma aplicação sobre o segundo critério de falha que a gente vai estudar, O primeiro, na semana passada, foi o critério da máxima tensão normal trativa, aplicado a materiais frágeis quando submetidos a estados tensionais trativos. E hoje a gente vai, na verdade, fazer uma aplicação do critério de falha de Mohr-Coulomb aplicado a materiais frágeis quando submetido a um estado tensional compressivo, plenamente compressivo, dominantemente também compressivo. Antes da gente fazer essa aplicação, eu abro espaço para dúvida dos assuntos tratados na primeira semana de curso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem colocar alguma observação, algum questionamento, alguma coisa que não ficou clara no material da semana passada? Alguém tem alguma coisa para colocar? Ninguém? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, aí eu passo para a aplicação. E aí pode ser que durante a aplicação alguém lembre de alguma coisa relacionado ao tópico da semana passada. Tem vários digitando. Guerino, quer perguntar alguma coisa? Então tá, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer a aplicação do primeiro tópico da semana, do primeiro critério de falha que a gente vai, na verdade, estudar essa semana. Essa primeira parte da semana é dedicada ao critério de Mohr-Coulomb e a segunda parte da semana é dedicada ao critério da máxima tensão cisalhamento ou critério de Tresca, tá? Deixa aqui só compartilhar a lousa para a gente trabalhar. Alguém só confirma para mim no áudio se o quadro está aparecendo direitinho. Aqui está aparecendo, professor. Perfeito. Então, vamos fazer um exercício. Quem teve tempo de assistir, vamos dizer assim, a pré-aula, antes do momento síncrono de hoje, viu um resumo teórico sobre o critério de Mohr-Coulomb e, inclusive, também viu uma aplicação sobre esse critério, uma aplicação similar a essa que a gente vai fazer. Eu vou, na verdade, colocar tem diferenças nos exercícios, os exemplos são diferentes, mas tem uma sequência, vamos dizer assim, de aplicação muito similar dentro das possibilidades, vamos dizer assim, de exercícios, de aplicações que a gente está trazendo sobre esse tema. Então, já tem aplicação, por exemplo, no material que a gente fez numa situação de estado tensional direto, foi o que a gente fez na semana anterior. No material que já está disponível, do quadrimestre passado, tem aplicação relacionada a problemas de flexão, a problemas de torção, tubo de parede fina, tubo de parede espessa, o que mais? Problema com extensometria. Então a gente tem muita, vamos dizer assim, muita aplicação e associação do tema de tópicos de resistência, critérios de falha, com tudo que vocês viram em mecânica dos sólidos. E hoje, aqui para o critério de Mohr-Coulomb, eu vou, na verdade, reforçar uma aplicação sobre o estudo da flexão. Então, a gente tem aqui
o exemplo 4 do nosso curso. Ele pede o quê? Ele pede para você calcular o valor admissível da carga P. Aí ele fala o seguinte, olha, a viga ela é constituída de ferro fundido. É de ferro fundido. Inclusive uma das práticas que eu propus aqui para vocês, práticas no sentido de assim, substituir a prática por uma condição virtualizada aqui no nosso curso, onde eu coloquei alguns vídeos, e aí um desses vídeos eu utilizo o chocolate e utilizo, na verdade, também nesse vídeo do chocolate, onde eu faço o chocolate, né, representando um material frágil e um material dúctil, eu pego também e apresento para vocês dois corpos de prova clássicos que vocês utilizaram possivelmente para fazer experimentação lá em materiais e suas propriedades, quando vocês fizeram um ensaio, né, de tração, né, desses corpos de prova para desenhar a curva tensão-deformação. Um desses corpos de prova é de ferro fundido e justamente caracterizando aí um material frágil. Não vou conversar muito porque quem for fazer a prática, a intenção é justamente de fazer uma descrição, né, ou responder ali os porquês que eu coloco naqueles vídeos ali, no sentido de você entender, né, por que o material, né, frágil ele rompe, né, com um certo padrão e o material dúctil, né, com um padrão diferente do frágil, tá? No material também eu acho que já tem bastante discussão sobre isso e qualquer coisa a gente volta a discutir também, porque é importante a gente fazer essa ligação, né, da teoria com a experimentação, tá? Mas o ferro fundido ele é um material frágil. Então, dentro do que a gente já discutiu, a gente não tem uma lei única possível de ser aplicada para caracterizar a limitação de um dado material dentro, vamos dizer assim, do modelo que a gente construiu aqui. Qual é o modelo? O material ele não pode ter falha, né? Não pode ter trinca, não pode ter dano, é um material homogêneo. E nesse sentido, né, faz sentido aplicar os critérios de falha. Se tiver trinca, isso aí é uma outra situação, é mecânica da fratura, é algo que a gente também vai minimamente discutir aqui no curso. E aí, como eu vinha explicando, não tem condições, não existe a possibilidade da gente, com uma única lei, conseguir caracterizar a falha, né, para materiais de diversos comportamentos, né, frágil, dúctil e submetidos a carregamento diversos. Não tem essa lei mágica, não tem essa situação aí. Então, por isso, dentro da discussão da semana passada, que a gente fez ali com a envoltória de Moy, etc, etc, etc., a gente viu a necessidade de critérios de falha. E o primeiro que a gente estudou foi o critério da máxima tensão normal trativa, considerando que é um material frágil com estado tensional plenamente trativo. Né? Ele sendo representado, né, lá pela linearização da envoltória de Mohr pela curva 1. Lembra? Que até teve gente que confundiu, isso aí é um invariante? Não. Né? É a curva 1. O critério de Mohr-Coulomb, ele na verdade é a linearização, né? É a linearização. Deixa eu desenhar aqui, né? Só fico falando, poderia desenhar aqui, facilita, né? Então eu tenho aqui sigma tal, né? O que a gente fez semana passada foi em cima da linearização da envoltória de Mohr a partir, né, da reta 1, ou seja,
o critério é completamente dominado pela máxima tensão normal trativa, né? É justamente aqui, né? Tem um zero, para cá positivo, para cá negativo. Já o critério de Mohr-Coulomb, ele tem essa condição aqui de linearização, né? Ou seja, lá originalmente na teoria eu tenho aqui um φ e aqui um c, né? Onde a gente denomina isso daqui de ângulo de atrito e isso daqui de coesão. Né? O critério de falha originalmente é construído a partir desses dois parâmetros, mas dentro da lógica que a gente discutiu, é bom a gente ter um critério em função das tensões principais. E é isso que a gente faz. Né? O desenvolvimento que eu faço lá, que já está lá no Moodle, eu explico como a gente chega na expressão do critério, né, de Mohr-Coulomb, que a gente vai escrever já já. Mas o critério de Mohr-Coulomb, ele é aplicado para materiais frágeis com estado tensional compressivo. O que é que acontece? Olha só, claro, né, o critério de falha é constituído, né, pela parte de tensão atuante e a questão do comparativo, né, da tensão atuante, geralmente estabelecida em função de uma tensão equivalente comparada com a limitação do material, geralmente definida também a partir de ensaios, né, em corpos de prova, ensaios uniaxiais. E aí, por isso que eu coloco aqui, né, nesse problema, a limitação, né, do material frágil, ferro fundido, à tração, né, esse sigma T aqui, que eu estou dizendo que é o limite, né, a resistência à tração do material de 4 kN por centímetro quadrado, e a limitação, a compressão aqui, eu estou colocando em módulo, né, porque a gente já sabe da convenção que a tensão normal de compressão, por convenção, ela tem um sinal negativo. Por quê? Porque o nosso problema, né, o nosso problema que a gente vai analisar aqui, ó, é uma viga submetida a um carregamento que vai fletir a viga. Se o carregamento ele vai fletir a viga, então parte dela vai estar tracionada, parte dela vai estar comprimida nas diversas seções. E aí, se parte dela vai estar tracionada e parte dela vai estar comprimida, eu possivelmente, né, dentro do que a gente vai discutir aqui, a partir da seção transversal caracterizada, eu vou ter que avaliar aí, né, os dois critérios, né, o critério da máxima tensão normal trativa e o critério de Mohr-Coulomb, né, porque numa dada situação de seção crítica, para avaliar, no caso aqui, esse problema, né, o valor admissível de P, se, né, a situação crítica, né, de um dado ponto da seção transversal tiver sobre o domínio trativo, o que eu vou fazer é limitar, né, ou seja, vou aplicar o critério da máxima tensão normal. Se no ponto analisado da seção eu tiver uma dominância de uma tensão compressiva, eu não posso utilizar esse critério aqui, né, da máxima tensão normal trativa. Eu tenho que aplicar o critério de Mohr-Coulomb, porque o material é frágil e o estado tensional dominante é compressivo. O que é que acontece? Essa é aqui a vista lateral da minha viga, e eu vou desenhar aqui a minha seção, que é uma seção T. Eu vou desenhar ela pequenininha aqui, né, para fazer sentido com o desenho que eu coloquei aqui, mas eu vou ampliar aqui a mesma, para eu colocar as dimensões e eu não ficar matando vocês aí no desenho, tá? Então, é uma seção transversal em T. Geralmente a gente, né, convenciona esse sistema aqui dessa forma, né? X, né, a direção normal à seção transversal, né, o Y aqui eu estou colocando para baixo, e aqui na seção transversal, né, eu coloco Y, Z, né, onde esses eixos aqui eles são os eixos passando pelo centroide. Na verdade, o que é que acontece? Eu já vou facilitar aqui o problema
dando a posição do centroide, tá? Mas tem exercício, por exemplo, que se faz e aí o problema ele só me dá as dimensões gerais, né? E você tem que calcular o centroide da peça, a inércia, tudo. Para fazer a estimativa dos campos de tensão, aqui na flexão eu preciso obrigatoriamente dos eixos centroidais, né? Aqui eu tô dando uma colher de chá para vocês, né? Mas eu acho que no exercício dessa semana que já está postado, eu faço completinho, né? Calculando CG, inércia, mas isso tudo é conteúdo de mecânica dos sólidos, tá? Não vamos perder tempo com isso. Então aqui vale 0,2. As unidades aqui da seção transversal são todas em centímetro, tá? Tudo em centímetro, para não poluir o desenho aqui. Aí aqui também eu tenho 0,2, 0,2, ficou apertadinho aqui, mas aí eu vou desenhar daqui para cá. Eu tenho 0,52 e daqui para cá eu tenho 0,88 e daqui até aqui 1,20. Não tem, não tem coerência não é? Vamos fazer as continhas. É 0,88 mais 0,52. Vocês vão conferir nas contas aí também, tá, gente? Não, tá errado. Aqui, o 0,52 até lá em cima, tá vendo? Deixa eu apagar aqui. Não faz sentido. Aqui, vou apagar. Aqui é 0,32. Aqui 0,32. 0,52 é o 0,32 mais o 0,20. Seria até do CG até essa referência aqui de cima. Então agora está certo. 0,88 mais 0,32. Agora está certinho. 1,20. Então a figura está toda coerente. Esses eixos aqui são os eixos centroidais. A questão te deu. Inclusive a inércia da peça, a inércia em Z, é fácil de se calcular, né, utilizando o teorema de eixos paralelos, aquelas coisas que vocês viram em mecânica dos sólidos. Ah, professor, não sei nada disso que o senhor está falando. Vai lá no meu curso de mecânica dos sólidos, lá na playlist da disciplina de mecânica dos sólidos, tem lá um monte de exercícios sobre inércia. Tá? Mas não dá para chegar nesse ponto aqui, né, do nosso curso com dificuldade nisso daqui. Mas se tem, vamos resolver. Então, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo justamente, né, para a gente calcular a carga admissível, né? Ou seja, a maior carga que eu posso aplicar, de tal forma que eu atenda para a seção crítica, né, os critérios aqui de falha da máxima tensão normal trativa e o critério de Mohr-Coulomb. Por que eu estou colocando esses dois critérios? Porque o material aqui, ferro fundido, é frágil e possivelmente aqui, pela característica da estrutura que eu estou estudando, que é uma viga em flexão, na seção transversal, eu vou ter parte da seção comprimida e parte tracionada. Inclusive, para o carregamento P aplicado, essa região agora que eu destaquei aqui, ó, de roxinho, ela vai estar tracionada ou comprimida? Quem me responde? Tracionada? Ela vai estar tracionada. Isso mesmo. E essa região aqui, ó, de vermelhinho, ou seja, abaixo, né, da seção do eixo centroidal Z, né, ela vai estar comprimida. Tudo bem, gente? Todo mundo consegue enxergar? Né? É isso daqui, ó. Né, ó. Eu tenho aqui, ó, é igual a asa, né, ó. Pá, né? Eu tenho uma asa aqui sendo a asa de um avião, né? Sendo modelada como uma vinga engastada, e eu estou colocando aqui uma carga concentrada, sei lá, de um peso de motor. Não está na extremidade, mas é como se fosse, né? Uma situação assim, uma carga de cima para baixo. Uma carga que represente o peso, alguma coisa, né? Tá? Então,
intuitivamente, né, quando essa estrutura buscar a posição de equilíbrio dela, a posição deformada, né, depois de deslocar aqui, por exemplo, de um delta, a gente enxerga, né, que essas fibras aqui, né, essas fibras, né, essa região inteira aqui destacada de roxo, ela traciona, né, na parte superior, e na parte inferior ela comprime. Inclusive, lá em Mecânica dos Sólidos, no meu curso, lá, né, eu adoto uma convenção, né, para o momento fletor, no sentido da gente conseguir identificar, né, a região, né, a situação do momento, né, que traciona em cima e que traciona embaixo. Né? Tração embaixo é o sorrisinho, né? É esse momento aqui, né? Então, esse daqui eu convenciono de positivo. E a carinha triste, né? Ou seja, esse momento daqui, ó, que traciona em cima, eu denomino de negativo. Por que que isso é importante, gente? Por quê? Porque aqui, ó, basicamente, para a gente aplicar critério de falha, a gente precisa das tensões principais. Para eu calcular as tensões principais, eu preciso calcular o estado de tensão num dado ponto da seção transversal. Que no caso do problema de viga em flexão, eu preciso justamente das estimativas de tensão no ponto, né, em diversos pontos da minha seção transversal, né, da seção transversal crítica, né, da viga. Aí. E para eu estimar essas tensões, eu vou precisar recuperar aquelas expressões que vocês viram também em Mecânica dos Sólidos, que são essas aqui, ó, estimativa de tensão normal na flexão, que é o momento fletor, vezes a posição do ponto Y da seção transversal, seguindo esse sistema de coordenada aqui que eu estou colocando, dividido pela inércia. Veja que essa apresentação de expressão, ela faz, com esse sinal aqui, positivo, né? Ela faz sentido para esse sistema de eixo. Muito cuidado que você pode ver essa expressão aqui com um menos m aqui. Ah, o professor ensinou errado. Não, o professor não ensinou errado. O professor adotou uma convenção de eixos, né, que faz sentido, né, com a expressão que ele apresentou. Por exemplo, olha só. Olha aqui o meu sistema de coordenada. Por exemplo, o y, né, nessa região roxinha, para esse sistema aqui posicionado, ele é positivo ou negativo? Ó, aqui está um zero. O positivo está para baixo. Então, qualquer ponto aqui, né, do zero para cima, ele é positivo ou negativo? Negativo. Negativo, perfeito. Então, por exemplo, se eu quiser avaliar, sei lá, a estimativa de tensão normal, deixa eu pegar aqui uma outra cor, né, preta aqui, ó. Aqui nesse ponto, por exemplo, o y dele vai ser negativo. De quanto? De menos 0,32. Então, é esse valor que eu tenho que colocar aqui. O momento fletor dessa estrutura daqui, né, no domínio variando de 0 a 10, eu vou desenhar o gráfico dele já já. Né? É um momento que traciona em cima. Se traciona em cima, é negativo, gente. Então, o momento é negativo. Então, menos com menos dá o quê? Menos vezes menos dá o quê? Mais. Dá mais. Se é mais, a tensão normal é o quê? Trativa. Então, o sistema de coordenada que adoto com o meu modelo, com minha fórmula, tem que ter coerência. Ah, professor, só errei o sinal. Não, você errou tudo. Você errou tudo. Você está me dizendo que em cima vai me dar compressão, sendo que fisicamente eu estou enxergando que vai me dar tração. Então, a expressão aqui, ela tem que corresponder ao modelo físico do que acontece. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. A tensão normal, o sinal, é super importante. Mas só existe tensão normal na flexão de viga? Existe tensão no cisalhamento? Na seção transversal, sim, né? Sim, claro, né? Essa viga aqui, ela é caracterizada aqui a flexão como flexão simples, né? Por quê? Porque aqui eu tenho o quê? Eu tenho na seção transversal força cortante e momento fletor.
Então isso daí é flexão simples. Se é flexão simples, eu tenho tensão normal na flexão e tensão de cisalhamento na flexão, que é uma expressão, a tensão de cisalhamento na flexão, ela vai ser caracterizada por quem? Pelo cortante, no momento estático, né, do ponto onde eu estou querendo avaliar a tensão de cisalhamento, dividido pela largura, né, de corte sobre a inércia da seção transversal. O que é que acontece com a tensão de cisalhamento? Geralmente a gente trabalha, né, vamos dizer assim, com essas entradas todas aqui em módulo. Por quê? Porque o sinal do tal a gente avalia pela direção da cortante, né, para a gente não se atrapalhar tanto, né, nos cálculos. E por que eu faço passo assim para o meu aluno? Porque assim, olha, a gente não precisa se preocupar tanto com o sinal do tal, né? A tendência de corte, né, negativo e positivo, ela vai ser a mesma, né, a mesma direção de corte. Então o sinal a gente acaba controlando a partir da direção da cortante. Já o sinal do sigma muda completamente a física do problema. Uma coisa é você alongar a peça, outra coisa é você encurtar a peça, né? Então o sinal da tensão normal é super importante. Vocês estão vendo? Ou seja, para eu conseguir, vamos dizer assim, pensar no projeto dessa peça, no sentido de aplicar um critério de falha, um critério de resistência, eu tenho que buscar um monte de coisa lá que eu vi em mecânica dos sólidos. Não tem como. Olha, foi CG, foi inércia, né, determinação de diagramas de esforços, né, porque eu preciso do momento fletor e da força cortante, determinação de características geométricas da seção, como eu falei, CG, inércia e momento estático, né? Inércia jamais dá negativo, tá? Impossível, né? Isso aqui é uma propriedade geométrica cuja unidade é a quarta, é como, né? Não tem como. Tá? Momento estático pode dar negativo, mas dentro do que a gente já discutiu no sentido de caracterizar aqui o tal, a gente vai pegar sempre a situação em módulo. E a gente já viu aqui que no problema de viga em flexão, né, simples, por exemplo, o que eu vou ter aqui de estado tensional, e aí eu estou representando um ponto genérico, por exemplo, aqui eu tenho diversos pontos, né, no eixo Y aqui, ó, diversos pontos. Então, estou representando um ponto desse aqui por um quadradinho, só para eu desenhar aqui. Em viga, o meu estado tensional geralmente é representado pela tensão normal e pela tensão de cisalhamento. Aqui eu estou colocando simplesmente as direções positivas, né? Eu não sei se sempre vai dar positivo, né, tanto de sigma quanto de tal. Nesse caso aqui a gente já sabe que não. Por quê? Porque, por exemplo, para pontos abaixo aqui do eixo Z, nessa região achurada aqui vermelha, eu tenho obrigatoriamente tensão normal compressiva. Então, já que a gente precisa determinar, né, o valor admissível de P, para eu determinar o valor admissível de P, eu preciso buscar aqui a situação, olha, a situação, né, vamos dizer assim, crítica de tensão, crítica de M e de V, né? Qual seção aqui, né, vai ser a seção crítica? Para esse problema daqui é fácil você identificar, né? A situação crítica aqui vai ser aonde no engaste, né? É a região onde eu vou ter simultaneamente a máxima força cortante e o máximo momento fletor. Tudo bem? Perfeito? Todos enxergam? Se não enxergar, é só fazer a continha. Vamos lá, o que é que eu preciso fazer? Vou colocar aqui. Então, professor, não enxergo, não consigo enxergar isso. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui a minha viga, vou simplificar, tá? Tenho uma carga P aqui, a distância de 10 centímetros, de 10 10 centímetros, e o que eu preciso fazer aqui é calcular, na verdade, as reações de apoio para determinar aqui momento fletor e força cortante. Então, aqui eu vou colocar o ponto A só para o equilíbrio, tá, gente? Para o equilíbrio, eu vou considerar aqui o Y positivo para cima, só para o equilíbrio. Então, eu vou fazer aqui, né? Eu tenho aqui
o R a Y, né? E a reação de momento MA. Então, eu tenho aí somatória das forças, vou colocar aqui o X positivo, né? Não vai ter, né? Somatória das forças em X0, então essa reação aqui, RAX é nula, né? RAX é zero, porque eu não tenho nenhuma força normal. Mas somatório das forças em Y igual a zero, então eu tenho RAY menos P igual a zero, então eu tenho que RAY vale a carga P, e somatório dos momentos aí, por exemplo, em A igual a zero, utilizando a regra da mão direita, eu tenho menos P vezes 10, mais a reação de momento MA, isso daqui igual a zero, então eu tenho MA valendo P10 unidade de momento, né? Aqui unidade de força e aqui unidade de momento. Bom, perfeito. Então, para eu calcular, né, os esforços, eu preciso enxergar a quantidade de seções transversais que eu necessito aplicar para caracterizar, para definir aí tanto a variação de força cortante e de momento fletor no meu sistema de coordenada. No caso aqui desse problema, eu preciso de uma única seção transversal, S1, né? Por exemplo, distante de X aqui da referência, né, que eu dei, que foi um engaste, para definir essas duas funções aqui. Então, na verdade, eu vou aqui destacar o diagrama de corpo livre dessa seção S1 aqui e colocar todas as forças à esquerda, por exemplo, dessa seção transversal. O que eu tenho aqui é o R a Y, que vale P distante de X. E definir aqui o valor da minha função força cortante, né, V de X positiva, seguindo ali a convenção de sinal, né, que o seu professor deu lá em mecânica de sólidos. A minha convenção positiva para cortante é essa. Então, o que é que eu faço aqui? Somatória das forças em Y igual a zero, e considerando ainda o Y para o efeito de equilíbrio positivo para cima, eu tenho quem aqui? Eu tenho P menos a função V de X igual a zero. Então, eu sei que a função força cortante V de X é uma função constante para o X, desculpa, eu não coloquei, variando de 0 a 10 centímetros. Perfeito? E agora, para a função momento, eu vou utilizar a mesma seção S1 à esquerda e colocar aqui, né, todas as forças que me produzem, todas as forças e momento, né, que vão me produzir momento na seção S1. Então, aqui vale o X, né, e o diagrama de corpo livre com o esforço que aparece aqui na seção S1 de momento. E o meu positivo de momento é esse daqui que traciona embaixo, tá? Então, nessa situação, eu obrigatoriamente preciso passar o equilíbrio na seção, né? Porque senão eu vou ter que levar o efeito da força. Veja, se eu fizer aqui somatório dos momentos em torno desse ponto aqui A, eu tenho que colocar cortante na jogada, né? Porque quando eu aplico uma seção, ali aparece todos os esforços internos. E eu faço separado por uma questão didática, mas estaria tudo ali junto simultaneamente. Se eu vou fazer o equilíbrio de momento em torno de um ponto diferente da seção, aqui nessa seção ela aparece a cortante, então eu teria que colocar a cortante, tá? E aí geralmente eu faço justamente a somatória de momentos na seção para eu não me preocupar com a cortante, porque se a cortante está na seção, eu não tenho um braço em relação, né, a esse ponto, né, qualquer ponto dessa seção, e aí eu não levo em consideração a tendência de giro que a cortante me dá em relação a esse ponto, porque não existe. Então, somatório dos momentos na seção S1 é zero. Então, seguindo a regra da mão direita, aqui eu tenho, no caso aqui, P menos P, né, menos P
vezes o x, né, seguindo a regra da mão direita, mais o MA, que vale quanto? O MA vale mais o MA, que vale P vezes 10, mais o momento, a função momento, isso daqui igual a zero. Então, a função momento mx, ela vai ser px menos p vezes 10. Então, é uma função para x, né, para x variando de 0 a 10. Ou seja, para x igual a 10, a função momento ela se anula, e para x igual a 0, ela vale menos p vezes 10 no valor máximo, né? Tudo bem até aí? Então, nesse caso aqui, eu sei que a função momento, né, o valor máximo dela, ela vale P vezes 10. Né? Para uma situação crítica também de cortante, valendo P. Ou seja, a seção que eu vou avaliar é justamente essa seção crítica. Essa é a seção mais crítica. Por quê? Porque para as outras eu vou ter o mesmo cortante mais um valor de momento que vai diminuindo linearmente até chegar aqui, né, nesse ponto que é zero. Né? No caso aqui eu não tenho, nessa seção aqui, da extremidade x igual a 10, eu não tenho momento. O valor do momento é nulo, eu só tenho cortante. Então, observando aqui a necessidade de você calcular a situação admissível a partir de um possível estado tensional, você vai buscar uma seção que te dê, no mínimo, sigma e tal. Né? Já com valores possivelmente críticos, a partir do M crítico e do V crítico. Algum questionamento até aí? Alguma dúvida? Ainda não, professor. Ainda não. Perfeito. Então, essa daqui é a situação crítica. E aí, né, apesar dessa seção ser a situação crítica, na seção transversal, né, crítica, né, que é uma seção T, eu vou ter que estudar aqui alguns pontos para avaliar, né, desses pontos a situação que vai me gerar a admissibilidade. Não dá para chutar, não dá para ter um olhômetro assim, não dá. Tem que fazer o cálculo. Tem que fazer o cálculo. Então, aqui, ó, quais são os pontos que eu vou analisar? Eu vou analisar os seguintes pontos. Ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Obrigatoriamente. Eu vou analisar, né, esse ponto aqui, que é o ponto 1, compressivo. Né, a compressão. Eu vou analisar o ponto do centro de gravidade, vou analisar aqui esse ponto 2 e vou analisar aqui esse ponto 3. Né? Uma coisa interessante, olha, aqui, né, a estimativa de tensão normal na seção transversal, ela varia em Y, né? Com que função? Ó, a tensão normal na seção transversal, ela varia de que forma? Ó, isso daqui é uma função constante, linear, quadrática, cúbica. Linear? Linear. Ou seja, a tensão normal, né, ela varia linearmente. Né? Vou desenhar aqui, tá? Planificada, só para facilitar, porque ela estaria perpendicular à seção transversal. Então, nesse caso daqui, né, numa dada convenção, eu tenho aqui o CG. Né? A tensão normal ela vale 0 aqui nesse ponto da linha neutra, né, porque o Y é 0. É só você olhar a expressão lá. Ó, né? Se Y é 0, a tensão normal ela é o quê? Nula. Então, está aqui. Né? Aí ela varia linearmente. Né? Em compressão, né? Nesse caso aqui específico, né? Em compressão, comprimindo a seção transversal, né? E, né, tracionando
né, a seção transversal. Deixa eu desenhar ao contrário, para fazer mais sentido, né? Então, aqui eu tenho, ó, eu comprimo aqui a seção transversal, né, até esse ponto. Ficou feio. Deixa eu apagar e fazer as setinhas mais bonitinhas. Aqui, aqui e aqui. Comprimo aqui a seção transversal. E desse ponto para cima, eu traciono a seção transversal. A seção transversal é essa, né, reta aqui. É como se eu tivesse, né, planificando aí, né, porque ela está aqui perpendicular, furando seu olho, né? Um vetor, ele empurra a seção transversal, né, daqui para baixo, e um outro vetor, ele fura o seu olho, né, ele puxa, ele traciona a seção, ele alonga a seção transversal. Tá? Então, aqui é a variação do sigma. E a variação do tau? A partir dessa expressão, quem lembra? Ela vai variar em y, né? O y não está explícito aqui. Possivelmente o y vai estar explícito, vai ser explicitado quando você desenvolver a função momento estático, né? Então, a distribuição, quem não lembra, né, é só buscar lá a revisão que eu disponibilizei para vocês, ela vai variar quadraticamente. Então, aqui, ó, em termos da seção transversal, aqui, ó, na linha neutra, olha só, a tensão de cisalhamento, ela varia quadraticamente. Então, ela sai de zero daqui, diferente da tensão normal, né? A tensão de cisalhamento, ela é nula aqui em 3. Aí, ela varia aqui, ó, quadraticamente, até esse trechozinho daqui, ó. Depois, ela dá um salto aqui. Continua variando quadraticamente, com valor máximo no centroide, tá? E aí varia quadraticamente até zero, né? Ela volta, né? Varia, tá feio o desenho, né? Mas ela volta a zero aqui, tá? Então ela é, ó, o tau aqui, ó, o tau, ele é máximo no centroide, né? Quem é que me explica por que aqui o tau ele tem esse salto? Nesse ponto, por causa da mudança de seção? Nesse ponto 2. Por conta da mudança de seção. Veja aqui, ó, que a fórmula do tau ela é função da largura B. A largura B é a largura de corte que eu dou aqui para analisar, né, o cisalhamento. Então, aqui no caso do ponto 2, eu tenho uma largura de 0,2 e eu tenho essa outra largura aqui, ó, né? Então, na largura menor, que é de 0,2, eu vou ter o pico lá. E na largura maior, que é 0,8, eu vou ter esse valor aqui, é menor. É justamente isso, tá? Então, veja que eu vou analisar esses casos aqui, desenhar o estado tensional deles, né? Por exemplo, esse daqui de cima, né? Eu só vou ter tensão normal. Esse 2 aqui eu vou ter tensão normal e tensão cisalhamento. No CG, eu só vou ter tensão cisalhamento. Então, no CG, o estado tensional que eu vou ter é o de cisalhamento puro. E no ponto 1, eu vou ter tensão normal somente, tá? E aí, depois, fazer a aplicação dos critérios, né? Máxima tensão normal trativa e critério de Mohr-Coulomb para situações que a gente já descreveu aqui, de estado tensional, com a situação predominante de tração ou compressão, né? Tem que estar com isso em mente. E depois fazer a conclusão aí, final em relação à admissibilidade da carga possível aí, de ser aplicada nesse exercício. Tá? Mas veja que, no final das contas, a aplicação do tópico novo é a cereja do bolo. O restante é a construção do bolo, né? Ou seja, se eu não conseguir construir esse bolo, não tem como eu aplicar o conceito novo que a gente está contextualizando aqui. E não dá para tirar essa contextualização, porque senão o assunto por ele mesmo não faz sentido. Ele morre. Tá? As coisas são integradas, tem a integração aí das coisas. Então, nesse sentido, eu agora vou começar
a calcular as tensões normais em cada um desses pontos. Muito cuidado para não confundir esse 1, 2, 3 que eu coloquei aqui dos pontos da seção transversal com o ordenamento das tensões principais, sigma 1, sigma 2, sigma 3, que o critério, né, me pede, tá? Eu vou reforçar isso. Então, agora, ponto 1. Então, para o ponto 1, olha só. Não, vamos organizar aqui a pá. Olha só. Ponto 1. Então, para o ponto 1, só pegando aqui a colinha da seção, o ponto 1 é esse daqui que a gente está estudando. Tá? Nesse ponto 1, o momento estático em 1 vale 0. Tá? Momento estático, por definição, né? Por definição, uma definição mais compacta, que o momento estático ele pode ser calculado dessa forma, né? É área vezes distância, né? Então, é uma característica geométrica que vai ter como unidade de comprimento ao cubo, isso mesmo. Né? Onde a distância aqui é a distância do CG de referência da área acima, né, ou abaixo do ponto em relação ao CG da figura. O CG da figura eu já tenho, né? O eixo Z aqui. O que é que acontece quando eu vou calcular aqui o momento estático para aplicar naquela expressão lá do tal, né? Ponto 1. Eu posso calcular, né, e aí a gente sempre vai fazer isso em módulo, tá? Porque o momento estático aqui pode dar negativo ou positivo. Ponto 1. Eu posso escolher a área acima ou abaixo do ponto 1. Tem área abaixo do ponto 1? Tem área abaixo do ponto 1? Não. Não. Então, só isso daí já me denunciaria que era 0. Mas eu quero ser teimoso e eu vou calcular pela área acima. A área acima é a área de quem? A área dessa seção aqui T. Tudo bem? Então, a área eu teria que calcular. Está aqui. Vezes a distância do CG da área acima em relação ao CG da figura completa. Que distância é essa? Ó, o CG da área acima é a própria figura, então eu vou colocar aqui o Z, entendeu? Local, o Z local aqui da área acima do ponto 1. Qual é a distância de Z1 para Z? Hein, gente? Qual é a distância? 0. Então, daria 0. Ou pela área acima ou pela área abaixo em módulo. Tá? Então, momento estático é calculado pela multiplicação da área vezes a distância do CG da área, né, de referência que você está adotando acima ou abaixo, né, a distância do CG da área de referência acima ou abaixo em relação ao eixo centroidal, aqui no caso Z, posicionado naquelas medidas que eu dei lá no início do nosso desenvolvimento. Tá? Perfeito. Vou continuar aqui com a questão. Então, aqui no caso, eu sei que a tensão de cisalhamento no ponto 1, ela vai ser calculada por V, momento estático de 1, largura B, inércia Z. Bom, o momento estático eu sei que é 0, o cortante da seção eu teria, a largura de corte eu teria, que vale quanto? Nesse caso aqui vale 0,2, né? A inércia eu teria, mas como o momento estático é nulo, isso daqui vai ser 0. Não vou nem me preocupar aqui em colocar as outras coisas. Tá? E o sigma x, né, 1, ele vai ser dado por quem? Por m, y1, por m, y1 e z. O m, né, na seção crítica que a gente já avaliou, que vale quanto? Quanto é que vale o m? Ó, o m em 0. Aqui eu esqueci, né? Tem um sinal aqui, né? Ó, né, ó.
Para x igual a zero, quanto é que vale m? Menos p vezes 10. O momento é negativo dentro da convenção de sinal. Tração em cima, né? É o sorrisinho. Olha aqui, ó. Né? Tração em cima. Perfeito. Porque senão a gente leva, né, o erro para o contexto da expressão aqui que a gente definiu na discussão lá no início do nosso exercício. Então, na seção eu tenho aqui menos 10p. A posição do y, né, é 0,88, positivo para baixo. Né? É só você ir lá, ó, pegar, ó, a posição aqui desse ponto 1, ele está 0,88 para baixo, tudo bem? Vou voltar aqui. Dividido pela inércia da peça, 0,0763. Isso daqui vai me dar uma tensão normal compressiva de menos 115,33P. Fez sentido, né? Ó, me deu negativo, que tem que dar. Eu não estou louco, né? Fisicamente eu já vi isso lá no início do nosso problema. Então, para esse ponto da seção transversal, o que eu tenho aqui é isso daqui, ó. 115,33P. Não tenho tal. Então, se eu não tenho tal, essa tensão aqui nesse ponto, ela é o quê? Já. Eu preciso desenhar círculo de Mohr, eu preciso daquelas fórmulas lá para calcular a tensão principal, nesse estado tensional aqui? Não, porque ela já é máxima. Não, porque ela já é máxima. Então, aqui eu já sei que o sigma 1 vai valer 0, não é? E o sigma 2, aqui no caso plano, ele vai valer menos 115,33P. Tudo bem? Eu estou colocando aqui ainda essa situação aqui do ponto 1 no plano. Então, como eu não tenho o tal, essa tensão já é principal. E como ela é negativa, então ela é a menor, né? É o sigma 2. E o sigma 1, ela vale 0. Então, vamos agora para o ponto 2, analisar o ponto 2. O ponto 2, deixa eu colocar aqui, no padrão. Ponto 2, vou pegar aqui a colinha. O ponto 2... Aqui eu tenho o Z. O ponto 2 eu estou chamando esse daqui. Ponto 2. E aí eu já vou ordenar aqui as minhas contas para a situação, né, crítica de tal, né, que é a situação com a largura menor. Então, no ponto 2 aqui, ó, eu vou calcular o momento estático. Momento estático 2, eu posso calcular o momento estático do ponto 2 pela área acima, né, ó, que eu estou destacando aqui, ou pela área abaixo. Eu vou calcular pela área acima, que é mais fácil. Então, o que é que eu faço? Eu calculo, né, isso daqui, ó, vou colocar aqui esse eixo local aqui, que Z feinho, Z2. Então, como é que é esse cálculo? O momento estático, né, em módulo, ele vai ser dado pela área dessa região aqui achurada, que é 0,2 vezes 0,8, vezes a distância do eixo da área, que no caso foi a área acima, em relação ao eixo centroidal. Então, aqui tem 0,2. Então, o eixo daqui local está a 0,1 dessa referência daqui, e daqui para cá tem 0,32. Por isso que eu multiplico por 0,42. Então, essa distância daqui até aqui
vale 0,42. Ah, professor, eu poderia calcular com a área abaixo? Poderia. Você poderia pegar essa área abaixo, vezes a distância do CG dessa área abaixo, em relação a esse eixo Z aqui. Vai dar o mesmo valor em módulo. Tá? Por isso que eu pego tudo em módulo. Tá? Então, você calcula de uma forma ou de outra. Então, isso daqui me deu 0,067 centímetro ao cubo. Então, o tal XY aqui no ponto 2, ele vai ser dado pelo cortante momento estático 2 largura de corte de interesse e Z. A largura de corte de interesse é a que me dá o maior tal. Então, o V vale P. O momento estático eu acabei de calcular, que foi 0,067, dividido pela largura de corte, que vai me dar tensão de cisalhamento crítica 0,2, vezes a inércia 0,0763. Isso daqui vai me dar uma tensão de 4,40 P unidades de tensão. E a tensão normal, né? E a tensão normal, σx nesse ponto 2, ele vai ser my2 dividido por iz. O m menos 10P. O y é justamente menos 0,32, que é essa distância daqui para cá. Veja que esse 0,42 é do eixo, tá? É do eixo Z2 da área achurada verde aqui. Né? Daqui até aqui, ele tem 0,32. É só você olhar lá na figura original. Não. Do eixo centroidal até essa referência aqui, onde tem essa largurazinha B, é 0,32. Perfeito. Voltei. Então, para cima, o y é negativo, vezes menos 0,32, dividido pela inércia, de 0,0763. Isso daqui vai me dar uma tensão normal de 41,94 P. Depois vocês conferem as contas, tá? E aí, esse estado tensional, aqui, ó, nesse ponto 2, eu tenho uma tensão trativa de 41,94 P. Aí vocês vão me perguntar, professor, e o tal, qual é a direção dele? Né? Qual é o sentido dele? Bom, porque assim, eu não coloquei aqui sinal, né? O sinal do tal aqui está em módulo, né? Mas eu preciso de um sentido, né? Porque o tal, no lado direito do ponto, se for de baixo para cima, eu oriento o restante inteiro. Então, a gente precisa saber, né, essa situação. Como é que a gente avalia isso? É só você pegar a viga, né, na seção transversal estudada, né, e caracterizar o ponto aqui, né, ó, o ponto. Eu estou pegando aqui, descrevendo o ponto. Veja, esse lado aqui, né, ó, esquerdo do ponto, está associado à seção transversal aqui, onde está a minha análise. E o cortante aqui, ele é onde? Aqui, ó, é para cima. Então, se eu orientei aqui o lado esquerdo do ponto, o restante aqui vai estar orientado, ó. Então, eu tenho aqui a orientação do meu tal de 4,40 P aqui. Tá? Então, fácil. É só olhar a orientação do cortante na seção, caracterizada pelo ponto. Eu poderia, né, veja, pegar uma seção aqui e ver que o lado direito do ponto ia dar para baixo, né? Vai dar a mesma lógica do que a gente construiu pegando o lado esquerdo aqui. Então, aqui valendo 4,4 P. Com esse estado tensional, né, eu posso, por exemplo, utilizar das expressões lá que sai diretamente do círculo de Mohr, né, porque quando você entende o círculo de Mohr, você consegue enxergar que o σ1 e o σ2, por exemplo, né, sem decorar essas fórmulas, isso daqui sai pelo círculo de Mohr, né, ele vai ser quem? Ele vai ser o sigma médio, que é o sigma x mais o sigma y dividido por 2, que
nesse caso daí eu só tenho o sigma x, né? O sigma y não existe, é só você olhar aqui, né? Ó, no estado de tensão de vigas em flexão, por essa modelagem, não tem sigma y. Em teoria da elasticidade, a gente mostra que tem sigma y, né? Inclusive. Mas aqui nesse modelo, não. Né? Então, eu tenho que é o sigma médio, que é 41,94P mais 0 dividido por 2. Mais ou menos, isso daqui é o centro, né? O centro da circunferência mais o raio. Né? E aqui eu estou descrevendo o raio. Que vai ser o sigma x menos sigma y dividido por 2, né, ao quadrado. Então, vai dar 41,94P sobre 2 ao quadrado mais 4,4 P ao quadrado. Isso daqui vai me dar um sigma 1, né, de 42,40P e um sigma 2 de menos 0,46P. Está aqui. Então, veja, só para a gente organizar as ideias. O ponto 1, qual critério de falha a gente vai aplicar para analisar o ponto 1? A partir dessas tensões principais aqui que a gente encontrou. Para esse material, que é material frágil. A gente vai aplicar Mohr-Coulomb ou critério da máxima tensão normal trativa? Hein? Ninguém? O primeiro, a gente aplica o quê? Se o estado tensional pleno é compressivo. Mohr-Coulomb. A gente não pode aplicar critério da máxima tensão normal trativa que a tensão normal está no lado compressivo. Não se justifica. Né? Já esse segundo ponto aqui, a gente vai aplicar o quê? A partir do estado tensional apresentado. Ele é plenamente o quê? Trativo, né? Olha a ordem de grandeza. Mesmo que você aplique Mohr-Coulomb, você vai ver que não vai fazer diferença, né? Em relação à resposta que você vai obter do critério da máxima tensão normal trativa, né? Bom, era esse sentido, né, do que eu queria construir com vocês até agora. Vamos pegar agora o ponto 3. Né? Ponto 3. Fazer a colinha. O ponto 3, ele está lá em cima no extremo. Coloca aqui a colinha da seção. Então, o ponto 3 está aqui em cima. Valor do momento estático desse ponto 3. Momento estático em 3, quanto é que vale? Sem piscar? Zero, perfeito. Tensão de cisalhamento nesse ponto 3, 0. Né? Tensão normal nesse ponto 3, ele vai ser dado, né, por M, Y3 dividido por IZ. O M crítico na seção, né, menos 10P. O Y negativo, menos 0,52, dividido pelo IZ, que é 0,0763. Isso daqui vai me dar 68,15P. Consequentemente, né, igualmente ao ponto 1, né, aqui eu só tenho tensão normal e tensão normal trativa, valendo 68,15P, 68,15P, e isso aqui me dá, na verdade, o sigma 1 valendo 68,15P e o sigma 2 valendo 0. E, por fim, eu vou agora calcular a questão
do centro de gravidade. Centro de gravidade. Então, vou pegar aqui a colinha de novo. Então, eu estou calculando agora aqui no centro de gravidade. E aí eu preciso calcular o momento estático no CG. Cuidado que não é zero, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o eixo Z. Eu posso pegar a área abaixo ou a área acima para fazer esse cálculo. Eu acho que eu peguei a área abaixo, foi isso mesmo, né? Então, a área abaixo é área vezes distância. A área é 0,88 vezes 0,2 vezes a distância, que é a metade de 0,88, porque 0,88 é essa distância daqui para cá. Então, é a distância desse eixo aqui, Z, que eu vou colocar Z4, né? Porque é o quarto, como se fosse o quarto ponto que eu estivesse analisando, né? É a distância de Z4 para Z. Né? Como daqui para cá tem 0,88, a distância de Z4 para Z vale 0,44. Por isso que aqui é 0,44. Então, o momento estático aqui, o momento estático no CG, ele vai valer 0,077 centímetro cúbico. E aí, consequentemente, eu tenho o tal do CG valendo o cortante, momento estático no CG, largura de corte que vale 0,2, vou botar B, inércia. Vou colocar os valores agora. V na seção crítica, valendo P, 0,077 dividido pela largura de corte 0,2 vezes a inércia, valendo 0,07. Vamos, canetinha. 0,0763. Isso daqui me dá 507P de tal. E o sigma no CG? O sigma de x no CG vale quanto? Sem piscar. Zero. Perfeito. Então, qual é o estado que eu tenho aqui? É um estado do quê? De cisalhamento o quê? Como é que a gente chama esse estado aqui? Estado de cisalhamento puro. Muito cuidado que o estado de cisalhamento puro ele pode ter essa representação ou essa representação aqui, tá? Ó. Né? Eu já fiz essa observação. Né? Tanto esse estado daqui quanto esse estado daqui, ele é denominado de cisalhamento puro. Ambos esses estados, eles têm essa caracterização aqui, ó, de círculo de Mohr. Um círculo de Mohr cujo centro está na origem. Né? Ó, veja que esse daqui, né, o ponto A e B está aqui, do círculo de Mohr. Se eu rotacionar 45 graus 90 no círculo, vem para cá e para cá. Uma tensão normal trativa, né, e uma tensão normal compressiva. Está aqui. Né, ó, tração, compressão. Se eu partir daqui, ó, né, ó, tração e compressão, e girar 90 aqui, 45, né, no original, eu caio daqui para cá. Tá? Então, isso aqui é pegadinha, tá? Aí vem lá uma banca de concurso, te dá esse estado tensional. Esse estado tensional ele tem a denominação do quê? Aí coloca tudo lá e cisalhamento puro. Aí o aluno vê, bom, mas não tem tal aqui, então a primeira resposta que eu vou descartar é cisalhamento puro. Pois descartou a resposta correta. É o estado de cisalhamento puro. Tá? Muito cuidado. Perfeito. Então, estado de cisalhamento puro, eu consigo aqui, pelas leis ali de transformação de tensão, calcular o sigma 1 e o sigma 2 a partir dessa expressão aqui. Né? O sigma médio ele vale 0, eu não tenho tensão normal.
mais ou menos a raiz, né, do tal, né, ao quadrado. Isso daqui vai me dar, então, na verdade, um σ1 valendo 5,07p e um σ2 valendo menos 5,07p. Então, depois de analisar o estado tensional em todos os pontos, vamos dizer assim, críticos da minha seção transversal, né, e como é que eu consegui avaliar esses pontos críticos? Ó, a partir de uma interpretação dos gráficos que a gente fez aqui. Ó. Eu peguei situações onde eu tenho, né, extremo de tensão normal, com tensão de cisalhamento nulo. Eu tenho um ponto onde eu tenho aqui, na verdade, um valor de tensão normal que é próximo do extremo, com uma tensão de cisalhamento próximo ao extremo dela, e um ponto onde eu tenho o extremo de tensão de cisalhamento, com tensão normal nula. Então, possivelmente, esses casos aí são os casos que vão me gerar situação aí, crítica. E a partir deles, eu consigo avaliar, né, na situação, a admissibilidade da carga P aplicada aí no meu problema. Opa! Calma, errei. Aqui é outra coisa. Deixa eu voltar aqui para o caderno. Aí é outro problema. Tudo bem? Então, vamos lá. No ponto 1, como eu falei, que eu tenho tensão compressiva, obrigatoriamente eu vou precisar aplicar o critério de Mohr-Coulomb. Se você pegar lá a referência teórica, né, no ponto 1, o critério de Mohr-Coulomb escrito em termos de tensão normal e parâmetros do material, ele vai ser dado por essa expressão aqui, ó, o M, σ1 sobre o módulo do limite, né, de resistência à compressão, menos o σ3 sobre o módulo do limite da resistência à compressão, menor ou igual a 1, onde o M é a razão entre o módulo do limite de resistência à compressão ao limite de resistência à tração. No nosso caso, foi dado, né? É 8 e 4. Então, no caso aqui, o nosso M do critério de Mohr-Coulomb vale 2. O critério ele é escrito em termos da tridimensionalidade, né? Ou seja, a partir do estado de tensão, considerando σ1, σ2 e o σ3. Bom, eu já tenho o caso pontual, né, no caso plano. É só transformar essa situação no caso tridimensional. Nesse problema daqui, né, como eu só tenho, no ponto 1, eu só tenho o valor de menos 115,33, o σ1 vale 0, o σ2 vale 0, e o σ3, né, que é o menor valor, vale menos 115,33p. Então, eu já tenho aqui o estado tensional no seu viés tridimensional. Eu tenho o limitante, né? Aqui a compressão, e eu tenho o meu M. Eu posso agora utilizar o critério de Mohr-Coulomb para avaliar um valor de P, que eu não sei se é o admissível ou não, porque eu tenho que observar os outros pontos. Então, nesse caso aqui, eu tenho, né, 2 vezes 0 sobre o σc em módulo, que vale 8, menos 115,33P1, que eu estou associando ao ponto 1, dividido por 8, né? Aí eu vou colocar aqui a igualdade, né, para eu encontrar esse valor de P aqui. Então, o valor de P aqui para esse problema, resolvendo essa equação, vai me dar 69,4 newtons. Cuidado que a resposta ela sai em kilonewton e eu já estou multiplicando isso daqui por 1000 para sair em kilonewton, tá? Por quê? Porque esse sigma aqui, ele está kilonewton por centímetro quadrado, tá? E aqui eu utilizo, para calcular o sigma e o tal, aqui eu usei as propriedades geométricas aqui todas em termos de centímetro, tá? Perfeito. Vou guardar isso daqui, não posso tomar nenhuma decisão em relação somente a esse ponto. Vou para o ponto 2. Ponto 2, né? Então, ponto 2,
é aquele ponto lá onde obtive esse estado tensional aqui, né? Esse daqui, puramente trativo. Vou recuperá-lo aqui já numa condição de tridimensionalidade, né? Só para orientar aqui, né, a nossa resposta. Então, eu tenho que o σ1 ele vale 42,40p, o σ2 ele vale 0 e o σ3 ele vale menos 0,46p. Então, não adianta eu querer aplicar aqui o critério de Mohr-Coulomb, porque não vai fazer sentido, né? Ele não faz sentido algum em relação ao critério de Mohr-Coulomb, porque olha a ordem de grandeza do estado compressivo em relação ao estado trativo. Então, na verdade, aqui eu faço a comparação direta, não é? A aplicação direta do critério da máxima tensão normal trativa. Então, na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, né? O critério da máxima tensão normal trativa, né? O σ1, né, que é a máxima tensão normal trativa nesse ponto, ela se iguala ao limite à tensão, né, de tração do material, né? Então, na verdade, aqui, 42,40p tem que ser igual a 4. Então, o P2 aqui, né? O P2 aqui, ele vale 94,34 newton. O ponto 3 é esse ponto aqui, também onde eu tenho máxima tensão normal trativa também, né, ó. E aí eu vou escrever aqui, ponto 3. Ponto 3, eu vou ter o sigma, aqui, ponto 3, eu vou ter o sigma 1 valendo 68,15p, o sigma 2, 0, e o sigma 3, 0. Então, como é completamente trativo, a dominância é a reta 1 do critério, máxima tensão normal trativa. Então, eu comparo a máxima tensão trativa com o limite à tração. Então, o P aqui 3 vai me dar 58,69 newtons. E, finalmente, o centro de gravidade. Centro de gravidade. Então, no centro de gravidade, eu vou organizar aqui, né? O sigma 1, ele vale 5,07p, sigma 2 vale 0, e o sigma 3, igual a menos 5,07p. Veja que esse não, a ordem de grandeza da tensão compressiva é a mesma da tensão trativa. Então, aqui é Mohr-Coulomb, né? Material frágil, né? Então, aplico o critério de Mohr-Coulomb para a situação aqui, né? O M vale 2, o sigma 1 507p sobre 8, mais 5,07p sobre 8 igual a 1. Então, o P3, o PCG, né? Deixa eu colocar aqui o PCG, ele vai ser 525,97 newton. Então, eu tenho o PCG 525,97, o P3 58,69, o P2 94,34 e o P1 69,4. Aí a pergunta que se faz é: qual é a carga admissível? Ou seja, qual é a máxima carga que eu posso aplicar para que eu não tenha, né, a falha do meu material, seja a tração ou seja a compressão? É a menor deles. É a menor deles. Perfeito. Então, né, o meu P admissível aqui, ó, vale 58,69 newtons. Difícil?
Veja que foi quase 1h20 de solução de exercício relativamente simples, né? Ou seja, não apliquei aqui uma viga complexa, né? Foi uma coisa bem simples, né? 1h20, né? Para a gente contextualizar o exercício com calma, bonitinho, tal. Mas para ele fazer sentido, eu tenho que acompanhar a teoria, porque senão faz muita falta, né? Perfeito, gente? Deixa eu só tirar aqui. Agora, alguém tem alguma dúvida antes de eu parar o compartilhamento e a gravação? Oi, Paçoca, o que você está fazendo aqui, minha cachorrinha? Vem aqui. Já já a gente vai dormir. Já está chamando para dormir. Oi. Alguém tem alguma coisa? Oi, filha. Hein, gente? Acharam difícil? Acharam difícil? Acharam fácil? Ficou entendível essa questão do critério da máxima tensão normal trativa e da máxima tensão normal compressiva, denominada de critério de Mohr-Coulomb? Só uma coisa, tá? No livro do Dawling, esse critério, ele está com uma apresentação um pouco diferente do que eu estou utilizando aqui, né, nas aplicações e no texto base que eu estruturei essa aula, que foi no texto lá de resistências materiais lá do professor Sérgio. Mas as respostas são as mesmas, tá? É só a apresentação do critério que é diferente um pouquinho. Mas a gente vai se ajudando, né? O próximo momento síncrono, a gente vai fazer a aplicação do critério da máxima tensão de cisalhamento ou critério de Tresca, né? E aí, aí na próxima semana a gente faz a aplicação do último critério, né, que é o critério de Mises. E na próxima semana a gente pode discutir um pouquinho por que os softwares de elementos finitos, eles têm, né, vamos dizer assim, como a tensão de equivalência, a tensão de Mises e não a tensão de Tresca, né, por exemplo. Né, Leandro, realmente. Guerino, por que no ponto 2 o M usado no sigma é 0? Vamos lá. Ponto 2. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde eu peguei aqui. Ponto. Não, no ponto 2 o sigma não foi 0. O sigma foi 0 no CG. Aí tem que falar, Guerino, porque eu não estou vendo mais. Isso, foi no CG, eu coloquei, escrevi errado. Por que foi 0? Olha só, é só observar a fórmula aqui, ó. A fórmula da tensão normal, ela é quem? É m vezes o y. O y é a distância na direção y a partir do CG. Então, se o y, a origem do y é colocada no CG, que distância é essa? É 0. Então, quanto vale a tensão normal? 0. Então, eu sei que a tensão normal ela varia linearmente, né? E ela é 0 no centro de gravidade, diferente do tal. O tal não é 0 no centro de gravidade. Muito cuidado. Perfeito? Entendi. Não é? Tudo bem? Quem tiver dúvida nesse tópico de flexão, tem vídeo, né? Tem vídeo. Inclusive, né, eu quero comentar com vocês que no material aqui que eu disponibilizei já nessa semana, né, eu acabei dando sorte na solução do exercício, porque, na verdade, eu assumi que um era crítico, né, e pronto. Mas, na verdade, eu teria que analisar todos, né? Foi preguiça mesmo. Eu teria que analisar, mas acaba que a resposta não interfere, né?
A resposta que não tem problema ali. Deixa eu ver, semana 2. Então, nesse exercício daqui, ó, deixa eu ver se é esse exercício. Esse exercício mesmo, né? Que é algo muito parecido com o que a gente fez, só que bem mais completão, né? Aí eu peguei os pontos 1, 2 e o espelhado lá, não, os pontos A, B e C, né? E os espelhados. E aí eu cheguei aqui, eu calculei todos os estados de tensão e a preguiça foi tanta, né? Que eu falei, olha, né, o mais crítico aqui é o tal e o carregamento admissível. Mas, na verdade, eu teria que calcular em todos, né? Porque, na verdade, esse daqui que eu calculei, ele não é o mais crítico, né? Na verdade, esse outro daqui também, na verdade, esse daqui é mais crítico que aquele outro. Mas esse daqui passa também. Então, não tem problema nenhum. Mas é que eu fiz vamos dizer assim, o problema inteiro e tive preguiça de aplicar os critérios para cada situação, né? Mas tudo bem. Perfeito, gente? Alguma dúvida mais? Eu vou parar a gravação, tá? Porque se tiver alguma dúvida... Cadê você, gravador de tela? Deixa eu ver se ela aparece aqui. Não posso perder esse... Onde é que ele foi, esse danadinho? Ai, venha cá. Deixa eu fazer o seguinte. Vou parar aqui. Parar o compartilhamento. Vou... deixa eu tirar aqui essa aqui. Fechar essa janela. Apareceu. Ufa. Não posso perder, gente. Vou parar a gravação, tá?